o encontro de ontem. A Lucila estava, né, Lucila? Lalang, lembra? Ai, gente. Foi muito bom. Pronto, gente, gravando. Vamos começar, então? O que vocês acham? Quantas pessoas nós temos aí? Estamos com 28, né? É isso? E aí? Vamos começar? Vamos começar, Márcia? Está Eunice. Boa noite, Eunice. Estou com o livro aqui que eu acho que eu vou... Boa noite, todo mundo. Pode começar, Fer. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós estamos gravando, então, para quem não entra depois, vai poder assistir esse comecinho. Nós temos aqui o nosso querido, amado professor Daniel Omar Pérez. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, embora todos nós conheçamos, mas quem chegar, de repente, de fora e, por acaso, ainda não conhece o nosso astro, o professor Daniel, ele é professor de filosofia na Unicamp, ele realizou um estágio de pós-doutorado na Universidade Bonn, não sei se falei certinho, na Alemanha, e na Michigan State University, nos Estados Unidos, é membro da Sociedade Kant Brasileira e atua como psicanalista. É autor de Kant, o Problema da Significação, O Inconsciente Onde Mora o Desejo, Ontologia Sem Espelhos, Ensaio sobre a Realidade, entre outros, e o novo livro, que é a estrela da nossa noite de hoje, que a gente vai falar sobre ele, né, Reflexões de Antropologia de Kant. Então, bem-vindo, professor Daniel, bem-vindo todos. Muito obrigado. É um prazer para mim estar mais uma vez com vocês. A gente já tinha conversado em outro momento e bom, foi muito agradável. Foi uma conversa bem interessante para mim. E, bom, é um prazer, então, estar outra vez aqui. Eu vou falar um pouquinho de como vai ser a nossa conversa, antes que a gente comece a fazer as perguntas. Nós vamos abrir para perguntas depois. Então, eu vou pedir que todo mundo que quiser fazer perguntas, deixe já a sua pergunta no chat. Pode deixar a partir de agora, tá? Porque aí a gente vai reunir as perguntas depois que o professor Daniel falar, ele vai responder a essas perguntas no final. Então, por favor, já deixem no chat as perguntas, tá? Nós vamos falar, vamos conversar um pouquinho e depois nós teremos um sorteio também de 4 livros do professor. Então, para quem ficar até o final, nós vamos sortear só entre os que estão presentes 4 livros. A Eficácia da Cura e Psicanálise, Por que nos identificamos, Ontologia Sem Espelhos e Filósofos e Terapeutas em torno da questão da cura. E o novo, né? E o novo livro. Então, tá aí, né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o livro mesmo, sobre o lançamento do livro do professor. Professor, como lidar com o desprazer? Mas, afinal, o que é o desprazer? Então, para responder a essa pergunta, acho que é preciso fazer uma breve introdução, não? Essa pergunta pode ser abordada de diferentes modos. A questão do prazer é uma questão que aparece na tradição filosófica greco-romana, latina, europeia, em vários momentos. Eu diria que atravessa a história do que se dá em chamar muitas vezes de filosofia ocidental, não? Alguém que nos mostrou com muita clareza isso foi Michel Foucault. Michel Foucault trabalha a questão dos prazeres na Grécia Antiga, né? O uso dos prazeres na Grécia Antiga. E também trabalha, de alguma forma, a renúncia ao corpo e a renúncia aos prazeres na época da era cristã, não? Então, tanto para seu proveito quanto para sua repressão, os prazeres cumprem uma função muito importante na vida cotidiana de Ocidente e também na reflexão filosófica. Então, nós vemos já nos textos de Platão a questão dos prazeres,
mas também nas diferentes correntes filosóficas da Grécia Antiga. O Epicuro, por exemplo, vai ter toda uma caracterização dos prazeres. O próprio Hipócrates, no Corpus Hipocrático, né? Um médico como Hipócrates, o grupo de médicos que trabalhava com Hipócrates, também trabalha a questão dos prazeres, da sensualidade. Pitágoras, né? O pai da matemática, trabalhava também com as questões de sensualidade, o corpo. Então, depois nós vemos que na era cristã, uma boa parte dos pensadores da era cristã começam a ver nos prazeres um fator negativo, não? Um fator negativo para a aproximação da verdade. Quer dizer, se nós aderimos à tese de Michel Foucault, o uso dos prazeres, o conhecimento do corpo, era um tipo de conhecimento que tinha a ver com conhecimento de si. E era preciso conhecer-se a si mesmo para cuidar de si mesmo, e isso era condição sine qua non, ponto de partida, para poder cuidar dos outros. Na Grécia se entendia que a atividade política, cuidar dos outros, devia ser realizada por alguém que era capaz de cuidar de si. Então, alguém que era tomado pelos desejos, tomado pelas paixões, quer dizer que não podia cuidar de si, cuidar de suas paixões, não poderia cuidar das paixões da polis, não poderia cuidar do uso dos prazeres da polis também, não? Então era preciso ter um cuidado do corpo e da alma, e nesse sentido entravam os prazeres. Quer dizer, os prazeres tinham uma função individual e uma função social, política. Na era cristã podemos pensar que há uma concepção da verdade como uma verdade que reside em Deus. Então, para poder alcançar essa verdade que reside em Deus, é preciso abandonar tudo que é da ordem do mundano. E o corpo e seus prazeres são da ordem do mundano. Então, o mundano, o corpo, os prazeres, as coisas do mundo, são aquelas que não me permitem alcançar a verdade, que está em Deus. Então, é preciso uma atitude de renúncia. A atitude cristã é uma atitude de renúncia. Cristão é aquele que consiga renunciar a tudo o mundano, né? E poder ir para o deserto, para o monte, para vivir afastado das coisas do mundo. Então, isso implicava um exercício de si, né? Não é como agora, que um cristão pode ter fortunas incalculáveis, um cristão pode ir à missa com um carro de 250 mil reais. Seria impensável para um cristão daquela época poder fazer isso. Porque não porque seja contra uma classe social, senão era uma questão, eu diria, ontológica. Qualquer objeto do mundo me atrai ao mundo, me apega ao mundo, né? Gregório dizia que o primeiro que um cristão tinha que fazer era se separar da esposa, porque a esposa lembrava a esse cristão que tinha obrigações, e essas obrigações implicavam trabalhos, implicavam produção, implicavam uma série de coisas que afastariam esse cristão do mundo. Então ele tinha que abandonar tudo, até a família, para poder ser cristão, não? Então os prazeres entram dentro disso. Ou seja, note-se que a renúncia dos prazeres é uma questão mais ontológica do que moral no início da era cristã. É logicamente que depois isso vira uma questão moral, e uma questão moralista, poderíamos dizer assim.
né? Quando a igreja se institui como um poder estabelecido, vinculado ao império, e aí começa a ter suas próprias riquezas, a relação com os objetos do mundo começa a ser relativizado, e aí acaba aparecendo, o uso dos prazeres acaba aparecendo uma questão moral, né? E então aí começa a aparecer mais tarde, em um cristianismo tardio, a questão sexual como um problema pecaminoso. Mas no início não era assim. No início a questão sexual era até irrelevante, né? O problema era outro. Bom, se nós avançamos na história da filosofia moderna, nós vamos encontrar que o prazer, o desejo, faz parte do mecanismo de funcionamento do corpo, né? O materialismo, o projeto materialista de Hobbes, de Thomas Hobbes na Inglaterra, mas também dos materialistas franceses, vão a colocar o desejo, os apetites, né? A volúpia, como elementos impulsores das atividades do ser humano, né? E nesse sentido, os prazeres acabam aparecendo como importantes. Por quê? Porque o desejo, o apetite, a paixão é o que impulsiona o corpo. Aí então começa a aparecer a razão como um elemento que funcionaria como barreira às paixões, aos apetites e, portanto, aos prazeres. O único que se destaca dessa linha, especialmente no materialismo francês, é o Marquês de Sade. O Marquês de Sade entende que se a lei do corpo é a lei do desejo, a razão não tem que parar, não tem que deter a lei do corpo. Ao contrário, tem que estar a serviço do corpo e levar esse corpo até a exaustão de seu próprio desejo. Por isso, vocês vão ver na obra do Marquês de Sade como, em geral, as pessoas terminam exaustas, esgotadas, mortas. Por quê? Porque se trata de levar o princípio da natureza até a exaustão, até seu esgotamento. Ou na mesma época em que o Marquês de Sade publica seus romances, Immanuel Kant publica a filosofia transcendental. Tem uma série de publicações quando jovem, mas já a uma certa idade, mais ou menos quando a minha, ele escreve a Crítica à Razão Pura. E depois escreve a Crítica à Razão Prática e escreve a Crítica da Faculdade de Julgar. Escrevem esses livros que vocês conhecem, as Três Críticas, e esses outros livros que vocês conhecem, menores, digo, em tamanho, sobre filosofia prática, sobre filosofia teórica e sobre estética, né? Bom, é aí, nesse cenário, que ele tenta examinar a experiência humana como experiência cognitiva, como experiência moral, prática, e como experiência estética, né? A experiência cognitiva estaria fundada, de algum modo, na capacidade de conhecer que o ser humano teria. A experiência prática estaria fundada na capacidade de desejar que o ser humano teria. E a experiência estética estaria fundada no sentimento de prazer e desprazer. Então, o prazer aparece em Kant como, de algum modo, a base, a condição de uma experiência estética. E o desprazer, uma experiência estética negativa. Então, o prazer, para Kant, estaria atrelado a uma experiência estética do belo, e o desprazer estaria atrelado a uma experiência estética do feio. A oposição ou a diferença que há entre o sentimento de prazer e desprazer, que corresponde ao belo estético,
a diferença disso está o agrado, aquilo que me agrada, né? Quer dizer, aquilo que me agrada é aquilo que diz respeito a meus sentimentos, emoções, afetos, vindos do corpo, poderíamos dizer assim. Então, eu tenho, por exemplo, me agrada, poderia dizer assim, o vinho tinto da Borgonha. E eu poderia explicar por que me agrada o vinho tinto da Borgonha. Por causa de sua textura, por causa de sua acidez, por causa de seu aroma, por causa de o modo em que ele toma conta de minha boca, de meu paladar, desce pela garganta. Então, o vinho tinto da Borgonha me agrada. E, digamos assim, me desagrada o vinho branco Riesling, porque eu acho que é azedo demais, porque acho que não tem corpo, porque acho que não é um vinho aquilo, é uma uva que foi, de algum modo, colocada para fermentar, mas não tem a substância, digamos assim, que eu espero de um vinho. Então, há uma diferença entre o agradável e o desagradável, e o prazer e o desprazer, pelo menos em Kant, né? Então, eu posso evitar coisas desagradáveis, né? E aí nós temos uma questão pontual. O desagradável é aquilo que é desagradável para mim, desagradável para a minha fisiologia, desagradável para meus valores morais, desagradável para aquilo que é tanto prático quanto teórico, né? Quer dizer, diga, Professor, Fernanda. nesse sentido, é possível evitar o que é desagradável, porém não é possível evitar o desprazer. E emendo uma outra, quero que o senhor responda. E também gostaria de perguntar se para conhecer o prazer é preciso conhecer o desprazer e vice-versa. Então, o agradável, então, é da ordem da vida cotidiana. Nós podemos evitar o desagradável e inclinar-nos pelo agradável, na medida possível. O prazer e o desprazer têm a ver com a experiência estética, então. E a experiência estética, para Kant, se funda no livre jogo entre imaginação e entendimento. O livre jogo entre imaginação e entendimento quer dizer, é uma experiência de contemplação diante da qual a minha imaginação e o entendimento, em seu livre jogo, de algum modo deixam aparecer ou se vinculam com um sentimento de prazer, por ocasião da representação de um objeto, disse Kant. Por exemplo, um pôr do sol. Por exemplo, um amanhecer. Por exemplo, uma rua com árvores que fazem uma espécie de túnel e em outono deixa cair suas folhas e faz uma espécie de tapete. E eu estou diante daquilo. Diante daquilo aparece o livre jogo da imaginação e do entendimento, e isso, de algum modo, se vincula com esse sentimento de prazer, e aí eu posso ter uma experiência estética e emitir um juízo estético, né? Essa paisagem é bela, esse quadro é belo, essa poesia é bela, e por aí vai, né? O que é desprazeroso é, diante de uma experiência, o livre jogo da imaginação e entendimento me conduzam ao sentimento de desprazer, né? Podríamos pensar em um quadro feio, por exemplo, ou em uma paisagem feia, né? Então, a ideia do prazer e o desprazer está vinculada a uma experiência estética de contemplação, que Heidegger descreve muito bem no livro Nietzsche.
tentando criticar a Nietzsche, mostrando que Nietzsche não tinha entendido a Kant. Heidegger dice, o que Kant está tentando descrever na experiência estética é exatamente o que eu quero dizer quando digo deixar que a coisa seja. Quer dizer, quando nós temos uma experiência cognitiva, nós determinamos o objeto. Quer dizer, quando nós temos uma experiência cognitiva, o que nós fazemos é, de algum modo, construir o objeto com nossas categorias e ter uma experiência cognitiva desse objeto, poder tornar aquele objeto mensurável, pesável, medível, calculável. Quando eu tenho uma experiência moral, eu de algum modo abordo a realidade com as categorias do bem moral e de mal moral. Então, há uma relação de determinação. Na experiência cognitiva, eu me aproximo do mundo com minhas categorias. Na experiência moral, eu me aproximo do mundo com a lei moral e com o objeto do bom e do mal. Na experiência estética, diria Heidegger, eu deixo que a coisa seja o que ela é. Não abordo a categoria, não abordo a coisa com categorias. Apenas deixo que minha imaginação e meu entendimento, em seu livre jogo, de algum modo, ocasionem esse julgamento. E eu possa contemplar algo como belo. Então, nesse sentido, o prazer é prazer estético, né? Eu queria trazer uma outra questão, trazendo um pouquinho para a psicanálise, professor, mas queria lembrar o pessoal que entrou depois, que a gente vai fazer aqui um sorteio no final, tá? Dos livros, 4 livros, professor. Fiquem até o final. E, por favor, já comecem. Quem tiver questões, pode colocar no chat, tá? Que a gente vai depois, a gente vai abrir para as questões de vocês, tá bom? Professor, eu queria saber um pouquinho sobre a relação entre a antropologia kantiana e a psicanálise. Qual que é a importância de Kant, já que a gente está falando de Kant com o livro, né? Qual que é a importância dele para a psicanálise? Então, aí nós temos preciso fazer outra introdução para chegar até lá. O senhor pode fazer todas as coisas se o senhor quiser, que fique à vontade, pode falar. Tanto Freud quanto Lacan referem a Kant em momentos fundamentais de sua reflexão, não? E digo mesmo em momentos fundamentais, por exemplo, Freud refere a crítica da razão pura no texto Inconsciente. Quer dizer, o inconsciente é o ponto de partida, a hipótese do inconsciente, ou a descoberta ou a invenção do inconsciente é o ponto de partida de Freud. E nesse ponto de partida, quando ele vai explicar seu ponto de partida, refere à crítica da razão pura, não? Então, é evidente que para Kant, para Freud, uma reflexão sobre o inconsciente merece uma referência à crítica da razão pura. E não é por acaso. Há aqui vários grupos de investigação, eu diria toda uma linha de investigação que trabalha a psicanálise como herdeira do kantismo. Não? A psicanálise é herdeira da filosofia transcendental, da filosofia crítica kantiana. E dão seus argumentos para isso. Poderia citar 2 pessoas que têm escrito bastante sobre isso. Uma é Jericho Loparic e outro é Leopoldo Fulgêncio. O texto de Leopoldo Fulgêncio sobre o kantismo em Freud é imprescindível, eu diria, não? Existem diferentes interpretações das origens filosóficas da psicanálise. Alguns entendem que há uma via kantiana, outros entendem que há uma via schopenhaueriana, outros entendem que há uma via utilitarista, especialmente Stuart Mill, outros entendem que não é nada disso, sino que se trata de Nietzsche. Então, há uma discussão a partir de que filósofo se poderia pensar
a psicanálise freudiana, eu entendo que se pode pensar a partir de todos eles, né? Porque Freud não estava preocupado com ser o continuador de uma filosofia, sino que estava preocupado com inventar uma técnica que desse conta do encaminhamento, do acolhimento e do encaminhamento de sintomas histéricos. Portanto, ele usa, como bom científico, tudo que vier por perto para poder trabalhar e fazer essa ferramenta que ele precisava. Mas o kantismo não termina por aí, não termina no inconsciente. Também aparece, por exemplo, em outro momento fundamental, quando Freud vai falar do super-eu, ou superego, e vincula isso com a crítica da razão prática. Então, aí nós temos outro elemento, não? Um elemento fundamental da segunda tópica, que de alguma forma já aparece na primeira tópica como a censura moral, como os mandatos. Então, são elementos que ele vai articular com a crítica da razão prática. Então, tanto um caso quanto o outro, a menção é explícita. As menções de Freud não param, sobre Kant não param por aí, avançam em outras. Mas poderíamos deixar por aí. No caso de Lacan, também há menções à crítica da razão pura, à crítica da razão prática, em várias oportunidades. Não vou aqui detalhar todas elas. Mas não é só isso. Também há um texto fundamental, o ensaio para introduzir magnitudes negativas em filosofia, escrito por Kant y trabajado por Lacan y por sucesores de Lacan, digamos así. ¿Por qué? Porque en ese texto, ensayo para introducir o concepto de magnitudes negativas en filosofía, hay todo un trabajo de lógica que tiene a ver con la diferencia entre contradicción, negación, oposición y antagonismo. Son elementos lógicos que son fundamentales para entender os modos da negação, os modos do nada, os modos da contradição, os modos da oposição e os modos do antagonismo, porque não são a mesma coisa. E aí nós temos um problema grave, porque Hegel reduz, sim, tudo a mesma coisa. Reduziu oposição a contradição. E a redução de oposição a contradição criou um grande embrolho lógico, que muitas vezes dificulta a possibilidade de entendermos o que é uma negação em psicanálise. O que significa negar em psicanálise? O que significa ausência a presença de uma ausência? Né? Por exemplo, é um termo fundamental em psicanálise, a presença de uma ausência. Nós não entendemos o for-da sem a lógica da presença de uma ausência. Nós não entendemos o objeto A sem a lógica da presença de uma ausência. Então, nós temos que examinar os fundamentos lógicos da negação, da negatividade, do nada. E aí é uma questão fundamental voltar a Lacan por esse ponto. Outro ponto importante também em lógica para poder entendermos a fórmula da sexuação. A fórmula da sexuação do seminário 20 de Lacan não se entende se você não entendeu os juízos indefinidos ou indeterminados. Né? Existem juízos afirmativos, juízos negativos em Aristóteles. Né? Afirmação e negação. Kant introduz um terceiro tipo de juízo, que é o juízo indeterminado. Ou seja, existe a proposição P, a proposição não P e a proposição isto é qualquer coisa menos P. Então, essa indeterminação abre a possibilidade de Lacan falar do não todo, do não toda, e falar da posição feminina como algo que está, como algo que não é fálico.
Então, para poder entender logicamente a fórmula da sexuação e o não toda, é preciso voltar à lógica da crítica da razão pura. Agora, ni Freud ni Lacan leram as reflexões de antropologia. Primeiro porque as reflexões de antropologia estaban establecidas en un texto en alemán en 1915. O sea, Freud tendría que ter lido después de 1915, mas no leo. Y Lacan nunca se aproximó de las reflexiones de antropología. Até porque pocas pessoas se aproximaron a todo o lado antropológico de Kant, podríamos decir así. Vocês mesmos deben conhecer Kant pela crítica da razão pura, pela crítica da razão prática, pela crítica ao juízo, mas não conhecem os 24 anos de lições de antropologia de Kant, não conhecem as reflexões de antropologia, porque ficaram de algum modo afastadas, não, do estudo. E começou a se incluir isso nos últimos anos. E o que nós vemos aí que nos interessa? Vemos aí uma antropologia que tenta pensar o ser humano não apenas como um objeto da natureza. A medicina, a psicologia, a história natural da época de Kant pensava no ser humano como objeto da natureza. Kant dice, pensam o ser humano a partir do que a natureza fez dele. Eu quero pensar o ser humano a partir do que ele faz, pode e deve fazer de si mesmo. Então, aí nós começamos a ver que se trata de uma outra abordagem, uma abordagem do ser humano determinado a partir de representações que não são as do princípio de causalidade natural, sino que tem a ver com o âmbito da cultura, com o âmbito da linguagem, com o âmbito da sexualidade, com o âmbito do momento da vida. Então, ele abre um campo de estudo bastante pouco explorado e torna isso sistemático. Então, nós podemos pensar que Kant abre a porta de aquilo que vai ser a história natural para a antropologia e as ciências humanas e sociais do século XIX, que, digamos, na sua decadência, vão permitir o surgimento da psicanálise e da etnologia, da linguística, né? Então, há um apontamento que é bem interessante. O surgimento da etnologia, da linguística e da psicanálise é muito bem sinalizado por Michel Foucault nas Palavras e as Coisas. Mas se vocês observam a obra de Michel Foucault vinha trabalhando a história da loucura, que apresentou como tese de doutorado, dirigida por Georges Canguilhem. Quando termina de escrever a história da loucura, Michel Foucault traduz a antropologia do ponto de vista pragmático de Kant e escreve um texto que rememora elementos dos textos antropológicos, inclusive das reflexões. Foucault é um dos poucos que vai abordar a questão antropológica em Kant. E quando ele faz isso, mostra como Kant está colocado na passagem justamente na qual o ser humano, não deixando de ser objeto da natureza, se converte também em um objeto das ciências sociais e humanas e abre a porta para a episteme do século XIX. Isso está em um movimento que o próprio Foucault faz na sua obra. Assim, Foucault sai da história da loucura, traduz o texto de Kant, estuda Kant e começa a escrever as Palavras e as Coisas, olhando para o século XIX. E depois avança com seus estudos mais para frente. Então, há um elemento muito interessante nisso, que são os primórdios de uma reflexão acerca do ser humano, já não entendido como objeto da natureza, não entendido a partir do princípio de causalidade natural, sino de um ser humano que aparece na convivência com o outro, que aparece
na sua linguagem, em seu povo, na sua cultura, em seu tempo, em um momento de sua vida, em relações com o gênero. Então, aí podemos ver que já se trata de uma outra coisa que vai dar lugar ao século XIX e ao século XX. E tem outro elemento. Kant disse que se você quer conhecer o ser humano, o melhor é estudar literatura, poesia, mitologia, obras de teatro, romances. É aí que você vai encontrar a natureza humana, que é exatamente o que Freud faz para poder tomar elementos que lhe permitam organizar o dispositivo clínico. Freud vai referir justamente a isso, à mitologia, à literatura. Quando Freud fala da formação do analista, ele disse que a formação do analista não é se tornar médico, que a formação do analista é ter alguns conhecimentos de biologia, mas é estudar mitologia, literatura, filosofia. Bom, é exatamente isso o que Kant faz em antropologia. Então, acho que até por uma orientação e por um encaminhamento do próprio Freud, falando de como é que deve ser a formação de um analista, né, é preciso ir a ler essas fontes. E nessas estão também as reflexões e as lições de antropologia de Kant. Kant entende que a psicologia não é uma ciência independente, que a psicologia é um elemento, suporte, para pensar uma antropologia do ponto de vista pragmático. Então, me parece que esse é um primeiro argumento pelo qual ler a antropologia e as reflexões de antropologia. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, então, e vou abrir para o pessoal para poder fazer as perguntas também depois. Então, vou fazer minha última e eu gostaria que vocês também se manifestassem, fizessem perguntas para o professor. Professor Daniel, o livro, que é A Estrela da Noite Junto com o Senhor, que é o livro de lançamento, eu queria que o senhor contasse uma curiosidade, porque esse livro ele traz umas palavras riscadas, como se alguém tivesse riscado mesmo e tivesse sido publicado mesmo assim. A gente já sabe, eu já sei do que se trata, mas eu queria que o senhor explicasse isso para as pessoas, o que são essas palavras riscadas e por que o senhor tomou essa decisão, por que foi feita essa opção de publicação? É uma curiosidade bem interessante e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, o livro que é esse aqui, que a Márcia mostrou agora, é o volume 2. Essas reflexões tem este volume 2 que está saindo agora, que eu espero que vocês leiam em algum momento. Me parece que, como dizia, é importante para a formação do analista poder visitar os textos filosóficos e poder trabalhar e articular os textos filosóficos em função da própria clínica, não? Então, este é o volume 2. Tem um volume 1 e tem um volume 3. Por que não começou pelo volume 1? Porque foi uma decisão do editor. O editor decidiu começar pelo volume 2. Então, começamos pelo volume 2. Mas, de qualquer forma, é possível ler um volume e não ler os outros. E é possível ler o livro de qualquer forma, né? É um livro que você pode ler começando pela primeira página e terminando na última. Ou é um livro que você pode ir lendo por acaso, porque são reflexões que Kant foi anotando em caderninhos, em folhas soltas, na margem do livro, igual que vocês. Kant fazia a mesma coisa que fazem vocês. Anotava em um papel do lado, depois anotava em um caderninho, depois em uma folha solta, depois pegava o livro que estava estudando e anotava na parte de cima, na parte do canto do lado, na parte de baixo, e anotando ideias. E essas ideias foram tomadas por Adikes. Adikes pegou todas as anotações que Kant fez e dividiu em metafísicas, morais, antropológicas, médicas, de geografia, e por aí vai. E ele fez as reflexões.
Então eu peguei as reflexões de antropologia e traduzi as 1000, são mais ou menos, na obra completa, é esse livro aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu traduzi esse livro que está aqui, que é o volume 15 da obra completa de Kant, que está assim. ¿Están vendo? ¿Dá para entender? Bom, está em alemão gótico. E são anotações que foram trabalhadas a partir do manuscrito, quer dizer, foram pegadas ao manuscrito e transcritas literalmente como estavam no manuscrito. Não foram corrigidas, não foram revisadas. E então o que Adikes fez foi, quando Kant escreveu um texto, riscou e escreveu outra coisa depois, ele fez isso, transcreveu literalmente o que estava no manuscrito. Kant escreve, risca em cima e escreve outra coisa. Então me pareceu que seria interessante manter, conservar o espírito do próprio manuscrito, porque não foram textos que foram, de algum modo, revisados para publicação. Essas reflexões não foram revisadas para publicação. São reflexões íntimas de Kant, que Kant tem para si. Então, eu preservei o caráter de intimidade do manuscrito. Foram manuscritos achados em uma biblioteca. E assim como estavam riscados, eu traduzi e coloquei o risco. Então, vocês vão poder ver folhas como essa. Dá para ver, hein? Não sei se dá para ver. Bom, vocês vão poder ver na página 70, por exemplo, onde vai encontrar vários lugares na reflexão 612 que está riscado. E eu preservei isso justamente para mostrar o caráter febril disso, ou seja, mostrar um Kant que não é o Kant que todo mundo imagina. Todo mundo imagina um Kant ordenadinho, limpinho, que acorda à mesma hora, vai dormir na mesma hora, dá aula na mesma hora e faz tudo certinho. Bom, não, esse Kant nunca existiu. O que existia era um pesquisador que escrevia, riscava, voltava a escrever outra coisa. Não era um Mozart, Kant. Kant não era um Mozart. Kant era um trabalhador da filosofia, que pensava, revisava, voltava a escrever em cima, mudava de ideia. Então, o lado dos textos antropológicos já mostram um Kant preocupado com a vida cotidiana dos seres humanos, preocupado com os prazeres e os desprazeres, com a genialidade e com a idiotice, com a vulgaridade e a surpresa. Então, o que aparece nas reflexões é justamente esse lado de Kant. Quer dizer, não é o Kant puro, não é um Kant preocupado por uma razão pura, é um Kant preocupado porque uma razão funcione na vida cotidiana, funcione na vida e nas atitudes corriqueiras de um italiano, de um alemão, de um chinês, de um americano, e ver como é que cada um faz isso. E o que é interessante aí é que aí vemos também o alcance do filósofo e o limite, e suas limitações. Aí nós vamos poder encontrar, digamos, pensamentos que são de um senhor conservador de Alemanha, né? Vamos encontrar frases muito boas e, ao mesmo tempo, vamos encontrar frases que você diga, nossa, é isso que ele pensou. Mas eu quis fazer questão de manter todas essas traduções, assim tal qual. Houve uma proposta de uma editora de eu vender a tradução para essa editora. E eu justamente não fiz isso
porque eu sabia que iriam a pegar os melhores momentos de Kant e publicar um extrato com as coisas mais bonitinhas de Kant, não? Então, colocar reflexões antropológicas de Kant, em geral, e colocar as coisas... Não, eu quis publicar todo. Ou seja, quero mostrar Kant como ele é, como ele duvida, como ele se corrige, como ele é de avançado e como ele é de conservador e a vezes diria de reacionário em certas atitudes. E como em outros momentos ele pensa na frente de sua época, justamente para tirar a ideia de que o filósofo é um gênio o tempo todo. O filósofo não é um gênio o tempo todo. E esse não é um milagre. São anos de trabalho, são horas de trabalho durante todos os dias, são momentos onde ele vai riscar um monte de coisas, ele vai duvidar e ele vai guardar coisas e não vai publicar. Bom, eu estou mostrando justamente isso, né? Por isso eu quero, quando eu tento apresentar esse livro, eu tento apresentar justamente um Immanuel Kant, que não é aquele que aparece nos manuais de filosofia, não é aquele que a gente imagina nas universidades. De verdade, é um Kant que trabalha a filosofia e faz o que pode. E o que pode não é pouco, porque um livro como A Crítica à Razão Pura é um livro surpreendente, mas não é sempre que ele é um gênio, né? Kant é como Messi, né? É bom em algumas coisas e muito ruim em outras, né? Por exemplo, Messi é torcedor de Newell's Old Boys, que é um clube de futebol da minha cidade que é péssimo, porque é o adversário do Rosário Central. Então, Messi é muito bom jogando futebol, mas péssimo para escolher o time para o qual torce. As coisas são assim, não se é gênio sempre, né? Tem essas coisas. Kant tem a mesma situação. Que bom, né? Que não dá para ser gênio sempre. A gente se sente até um pouquinho mais aliviado, mas, né? Eu tenho uma pergunta aqui, professor, do Odair, falando sobre Kant. Nesse caso, Kant, com essa transitoriedade de pensamento filosófico, atribuindo ao homem um poder maior de construções da sociedade, ao invés de ser totalmente regido e construído por ela, estava, de certa forma, abrindo o caminho para o relativismo e o pós-modernismo? Acho que não, Odair. Acho que o que ele está tentando ele não está justificando o relativismo. Ele simplesmente está fazendo uma observação antropológica. Uma coisa é você constatar as misérias humanas e outra coisa é você justificar ou validar ou inclusive fazer uma oda das misérias humanas, não? Então, me parece que Kant tem isso, ou seja, a antropologia, em sentido pragmático, em Kant, é uma tentativa de responder à pergunta: o que é o ser humano? Mas o próprio Kant diz é uma pergunta que não tem resposta, que não dá para responder. As perguntas da filosofia são: o que eu posso saber? O que eu devo fazer? O que eu posso chegar a esperar, né, racionalmente? Mas essas três perguntas, Jessica, me conduzem a uma quarta: o que é o ser humano? Bom, essa quarta é uma pergunta sem resposta, Jessica. E por que uma pergunta sem resposta? Porque o ser humano vai se fazendo a si mesmo na contingência. O ser humano é um objeto autopoético, poderíamos dizer assim. Ele se produz a si mesmo e em relação com a contingência. Então, o que ele faz é, de algum modo, ir tentando investigar os elementos da constituição
da natureza humana, do ser humano, em suas diferentes contingências, né? E, bom, nessas contingências ele disse, bom, existem situações que permitem, que propiciam o avanço da liberdade. Lembremos que ele tem uma posição política muito definida, ele é um ilustrado, e ele acha que o uso da razão deve ser para alcançar a liberdade. Então, para ele tem um projeto filosófico político, quer dizer, começa com a crítica à razão pura e conduz ao Estado republicano, a uma religião racional e a uma escola pública. Então, sem Estado de Direito, com tiranias, sem religião racional, quer dizer, com fanatismos, e sem escola pública, quer dizer, escolas dogmático-religiosas, não temos como avançar na liberdade. Então, para ele, é preciso que o uso da razão nos conduza a isso. Ao mesmo tempo que o próprio mecanismo da razão pode nos conduzir, é preciso que o próprio ser humano use a razão para conduzir a isso. E esse é o grande problema dele. Porque na vida cotidiana se ve que os seres humanos usam a razão por capricho, para colocar sua própria vontade, para fazer dano ao outro. Não vemos grandes manifestações de boa vontade. Vemos exatamente o contrário, e Kant mostra isso. Mas também podemos ver elementos que propiciam o exercício da liberdade. Então, para Kant, o estudo do ser humano, a partir de uma antropologia do ponto de vista pragmática, né? Pragmático se opõe a fisiológico. Tem uma antropologia do ponto de vista fisiológico, que é a antropologia da história natural. Como funcionam as veias, como funcionam os nervos, os tecidos. E temos uma antropologia do ponto de vista pragmático, que seria como o sujeito se faz na cultura. Agora, isso não significa que ele concorde. Ele está dizendo, bom, é assim. Isto obstaculiza, isto propicia. Né? E aí é que aparece toda essa diversidade de Kant. Voltando à questão anterior, já que o Dair me permite, nessa pergunta que ele fez, o que eu quero mostrar com esta tradução e as outras, estou preparando as reflexões de medicina depois, e as cartas sobre medicina, e também a tradução sobre a enciclopédia filosófica. São todos textos que nunca foram traduzidos do alemão para qualquer língua. O que eu quero mostrar aí também digamos, esse lado não conhecido de Kant, que me parece que é fundamental para entender as ciências humanas e sociais do século XIX e, por consequência, a etnologia, a linguística e a psicanálise do século XX. Porque geralmente se pensa que Kant é um epistemólogo da física newtoniana e da geometria euclidiana. Porque o cara só comprova a crítica da razão pura. Então, como ele comprova a crítica da razão pura, ele acha que Kant terminou na crítica da razão pura e que faz uma epistemologia da física newtoniana e da geometria euclidiana. Bom, quando nós compramos os outros livros, nós vemos que o projeto kantiano é bem outro, né? É aquele que acabei de falar. Se trata de um projeto político, não de um projeto de epistemologia newtoniana ou de epistemologia euclidiana. Digamos, isso é falta de leitura. Então, ao mesmo tempo que é um projeto político, o que eu quero mostrar é que isso tem várias vertentes e tem várias nuances, e que com algumas nós vamos concordar e vão nos ser úteis, e outras não vamos concordar e não vão ser úteis. E me parece que isso precisa ficar muito claro quando a gente estuda em ciências humanas e sociais, porque às vezes há uma espécie de apego ao autor, como se eu, porque eu sou psicanalista, preciso comprar o pacote freudiano tudinho e defender a Freud a ferro e fogo de qualquer crítica.
Bom, nem Freud faz isso com ele mesmo, porque ele se critica a si mesmo. Mas os freudianos depois acabam fazendo disso uma espécie de obra fechada que deve ser defendida. Bom, me parece que isso não pode ser feito nem com Freud, nem com Kant, nem com Lacan, nem com ninguém, né? Nós precisamos abordar as coisas a partir dos problemas. E os problemas são colocados nessas obras de um modo muito importante. Agora, também são modos de resolução com os quais não podemos discordar, como eles também discordaram sobre consigo mesmo, né? Quando nós vemos a obra de Kant, vemos que não é o mesmo Kant no início que no final. Quando nós vemos a obra de Kant, de Freud, nós vemos que ele tem uma teoria em um momento e tem outra teoria em outro momento, né? Lacan, nem que falar, né? Então, o que quero mostrar com essas reflexões de antropologia é mais do que essa ida para uma espécie de relativismo, é mostrar bom, como Kant está preocupado porque aquele projeto de filosofia crítica possa ser realizado nas condições concretas da existência humana. Ou seja, assim como há uma reflexão da filosofia crítica sobre a filosofia da natureza e há uma teoria da física e da passagem da metafísica para a física, há também uma reflexão sobre a natureza humana, sobre a razão prática e uma passagem para a realização nas condições concretas, né? Muito obrigada, professor. Temos mais uma pergunta aqui. A pergunta da Yara Barros, tá? Eu gostaria de saber se o Daniel iniciou na filosofia e foi para psicanálise, motivado pelo quê? E, embora saibamos que o Daniel transite nos dois saberes, me parece que é mais fácil ir da filosofia para a psicanálise do que o contrário. É isso mesmo, professor? Eu fui para a psicanálise porque eu estava péssimo, por isso eu fui para a psicanalista. Estava muito mal e fui para o psicanalista. Não, nem médico. Fui inclusive para uma curandeira que estava... É verdade, não estou inventando. Fui para uma curandeira que é uma becedeira, que ela trabalhava com ervas e com medicina de umas comunidades originárias do norte da Argentina. O namorado dela era um indígena, agora não me lembro o nome da comunidade dele, mas é da zona de Formosa, Chaco, são províncias argentinas, e ela utilizava ervas e não funcionaram. Então, o único que restava aí para uma lista. Na época, eu lia Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, e eu achava a psicanálise o fim do tacho, assim, uma coisa que não tinha nada a ver aquilo, não? Então, digo, bom, aí conversei com uma amiga que me lembro do riso dela até o dia de hoje, porque ela é psicanalista e ela escutava todas as minhas críticas, repetindo Deleuze, Guattari, Derrida. E um dia vou no café e pergunto: você sabe de algum psicanalista? A gargalhada dela está se ouvindo até hoje em Rosário, não terminou ainda. E, bom, eu fui para o analista. Me lembro até hoje, a minha primeira análise. Então, fui para lá, não foi por um problema teórico, nem porque queria ser analista, fui porque não aguantava mais. Foi por isso que cheguei lá. E, bom, depois foi um caminho. Por questões teóricas, assim, eu comecei a
a me aproximar da psicanálise durante a graduação no ano. Eu comecei a fazer análise no ano 89, em 1989. 88. Foi no ano 88 que comecei a fazer análise. Entre esse caminho de começar a fazer análise e começar a estudar e praticar a psicanálise, foi quanto tempo? Não, estudava, porque antes. eu criticava a psicanálise, então tinha que estudar. Verdade. Então, estudava. E eu estudava com um psicanalista que é meu amigo até o dia de hoje, uma espécie de amigo, foi meu professor, é uma pessoa com a qual tenho um vínculo de amizade, tem a idade de meu pai, então um pouco tem essa posição, que se chama Juan Bautista Ritvo. Eu recomendo a todo mundo ler Juan Bautista Ritvo. Ele tem uma pancada de livros enorme e artigos por aí, van a encontrar Juan Bautista Ritvo. Juan con J, né? Juan Bautista Ritvo. E ele tem vários vídeos dele no YouTube, então podem ver no YouTube várias conferências de Juan Bautista Ritvo. Foi com ele que comecei em grupos de estudo na casa dele. Ele fazia grupos de estudo de 4, 5, 6 pessoas e líamos os textos. Eu lia com ele e ele era genial. Era meu professor de teoria da leitura. Então, limos na época Diferença e Repetição de Deleuze, de Gilles Deleuze, A Metáfora Branca, de Jacques Derrida, e depois a questão da verdade, em Lacan, que é um texto de crítica de Derrida a Lacan sobre a carta roubada e sobre a noção de verdade e de interpretação. Então, trabalhávamos muito a questão da interpretação a partir de Derrida e a psicanálise, o que significa interpretar, o que significa ler. Então, trabalhei durante muitos anos, justamente por causa dele, o que é interpretar, o que é ler. E isso também me levou a mim, pessoalmente, a trabalhar lógica. Lógica e retórica. Lógica e retórica, demorei anos trabalhando figuras retóricas, as retóricas clássicas, o texto de Perelman sobre a retórica. Então, ao mesmo tempo que ia estudando, ia lendo os textos de Freud e alguns de Lacan, eu ia lendo esses textos sobre o ato da leitura, sobre a noção de escrita, o que significa escrever, o que significa a letra, não? A significação e interpretação. Fui para Charles Sanders Peirce, aí eu tive uma professora de lógica muito boa, que me fez ler Charles Sanders Peirce. Então, tudo isso era o que ia me fazendo questão e ia fazendo análise. Mas eu comecei a praticar análise no século XXI, não comecei no século XX. Comecei no século XXI, comecei tarde, porque não, mi interesse era parar de sofrer, não ser analista. Eu não queria ser analista, era parar de sofrer. E, digamos, fazer filosofia, mas nunca entendi a filosofia como algo que não tivesse nada a ver com a psicanálise. Ao contrário, eu achava que a psicanálise, a linguística e a etnologia eram elementos fundamentais. Um filósofo não podia não saber de psicanálise, de linguística e de etnologia, porque o relógio dele atrasava 100 anos. Né? Quer dizer, assim como na época de Kant, um filósofo não podia não saber física newtoniana, eu entendia que no final do século XX um filósofo não podia não saber linguística, etnologia e psicanálise. Então, e é uma coisa que penso até hoje, não? Me parece que essas são coisas fundamentais. E, bom, minha formação, então, sempre foi junto. Mas eu comecei minha formação
no para ser analista, sino para estudar, né? E paralelamente fazia análise, porque não estava bem. Eu não sei se eu estou bem agora, mas depois passei por outros analistas, depois vim para aqui, fiz análise com uma outra pessoa, e aqui fiz análise com 3 analistas, em 3 momentos diferentes também, não? Então, foi um percurso que começou lá no ano 88. Não, eu tinha 19 anos. Então, quer dizer que foi no ano 87. 87. Foi no ano, eu já não lembro mais como é que tudo começou. Mas, professor, tem gente aqui, o pessoal do chat está falando para o senhor voltar lá para a curandeira. Inclusive, estão querendo o contato da curandeira. Querendo organizar uma excursão para conhecer a curandeira. Ela não está mais. Tudo, né? Então... Ela não está mais. Ah, me lembro. Chiriguano. Era da comunidade dos chiriguanos. Chiriguanos são uma comunidade que eu acho que ele era um dos últimos chiriguanos. E ele morava junto com Dona Paquita. Não era a Paquita que vocês conhecem. Era muito antes que as Paquitas que vocês conhecem nascessem, não? Antes de elas nascerem. Então, a Dona Paquita era uma senhora que tinha um loro, sabem? Um papagaio que ficava o tempo inteiro aqui. E ela morava em uma casa que era um terreno que era toda uma floresta e tinha era um terreno pequeno, um terreno de 10 metros de frente por 40 de fundo. Mas era tudo vegetação, você entrava em um caminho sinuoso e chegava ao barraco dela, que estava lá no fundo. Então, eram poucas as pessoas que entravam lá, que as pessoas que iam pedían auxílio a ela. Então, ela não é que faziam fila, ela atendia poucas pessoas também. E eu fui lá. E o índio chiriguano estava com ela, era um rapaz jovem, me lembro, que quando bebia gritava sapucai. Sabem o que é um sapucai? É um grito de guerra dos indígenas do norte argentino e do Paraguai. Não vou reproduzir agora por uma questão de discrição, mas é um grito de guerra bem forte, que nasce aqui no peito e salta assim. Então ele bebia e fazia o grito de guerra de batalha, não era brincadeira isso. E bom, era isso. Eu fui lá com a benzedeira, mas nunca mais voltei a ver. Imagino que já era de idade a senhora. Nós estamos caminhando para as últimas perguntas. Quem tiver pode mandar a pergunta, pode ser no particular, não tem problema, manda aqui no chat, que logo a gente vai fazer o sorteio para finalizar e tudo, mas eu tenho uma pergunta aqui. O que eu gostaria já que estou diante de um grupo importante de psicanalistas, e eu acho que a maioria é daqui da cidade, né? Sim. Então, meu apelo é que a formação de psicanálise, de algum modo, contemple a reflexão filosófica, e que, de algum modo, a formação de analista não termina nunca. Não? Acho que uma coisa que a gente tem que ter claro é que não tem curso de 2 meses, 4 meses, 5 anos, 23 anos, e aí você termina e faz. Não, vai ser a vida toda que você vai ter que estudar, né? Porque pela própria característica epistemológica da psicanálise. A psicanálise é uma ciência empírica da singularidade. Então, não tem uma técnica que você aprende, usa. Sei lá, havia, por exemplo, programas. Um programador aprende um programa e aplica e pronto. É isso, não tem outra coisa. Vai lá e faz.
Em psicanálise não é assim. Você não tem uma técnica que vai lá, aplica e funciona. Não funciona. Se você vai querer fazer isso, vai estar errando. Então, o que acontece? Você não tem mais alternativa que está o tempo inteiro se formando, o tempo inteiro estudando. Por quê? Porque você corre atrás da contingência. Você não tem como saber a priori qual é o resultado da aplicação de sua técnica. O psicanalista está sempre atrasado. Sempre le falta un libro para leer. Siempre le falta un archivo para leer. Siempre falta una obra de teatro para ver. Siempre falta un filme nuevo para ver. Entonces, es así. Es la propia naturaleza, digamos así, de una ciencia radicalmente empírica, como es la psicanálisis, que trabaja con la contingencia de la singularidad. Entonces, para eso es preciso estudiar o tiempo entero. Y me parece que ese estudio tem que, isso é uma opinião, não? Esse estudo tem que, de algum modo, preservar o espírito freudiano, me parece, né? De não se deixar levar pelas modas, não se deixar levar pelas últimas novidades. Borges, às vezes perguntavam para Borges se tinha lido tal livro, tal outro, e ele dizia que não tinha lido livros assim de autores contemporâneos, que ele preferia deixar passar uns 100 anos para ver se o livro ainda estava. Se o livro ficava durante 10 anos, então ele aí lia, mas ele dava um tempo para o livro ficar. Eu acho que ele fazia isso com muito sarcasmo e com muita ironia, e para se safar da pergunta, mas você não leu esse novo escritor? Mas, por outro lado, me parece que o que está, digamos, no núcleo desse sarcasmo é não se deixar levar pelas modas. E me parece que nós temos que ter muito cuidado. De aquela época, dos anos 81, 82, 83, que eu comecei a tomar notícia da filosofia, e eu vi passar modas filosóficas, uma atrás da outra. Eu vi passar modas filosóficas onde, olha, o importante hoje é ser existencialista, o resto não tem nada a ver. E aí todos corriam atrás do existencialismo e falavam de que o existencialismo... Olha, o importante agora é a luta de classes. E aí todo mundo... E não tinha mais outra coisa que uma questão econômica, e estudavam economia. Olha, esqueça aquilo. Agora o importante é o estruturalismo. E corriam todos atrás do estruturalismo. E assim vi passar uma moda atrás da outra. Talvez estou meio velho, estou dando conselho de velho hoje, eu estou patético. Mas me desculpam, estou dando conselho de velho, acho que é melhor. Mas o que eu quero dizer é isso: as modas passam, os problemas que vocês vão abordar na singularidade de sua clínica não respondem às modas. Então é melhor se dar um tempo, né? E ver exatamente como é que vocês vão consolidar sua formação. Por isso me parece que esse espírito freudiano não era simplesmente filologia, mitologia, era, podemos dizer assim, me desculpem, é uma educação clássica. Ao mesmo tempo que você não pode perder o detalhe da contingência, é preciso vincular esse detalhe da contingência com uma formação clássica. Alguém poderia dizer, bom, mas você está defendendo um cano de leitura estabelecido pelo imperialismo europeu. Acho que não estou, pelo menos não gostaria de estar. Mas me parece que talvez seja interessante resgatar certos elementos da literatura universal, certos elementos da filosofia universal, né?
alguém pode me dizer, não existe literatura universal, não existe filosofia universal. Talvez, pode ser, mas o Tao Te Ching é um bom livro para ser leído. Libros de budistas escritos no século V são bons livros para serem lidos. A Crítica da Razão Pura, eu acho que é um bom livro. Sem perder de vista, também, logicamente, as letras dos sambas de Zeca Pagodinho, sem perder de vista também os repentistas nordestinos, não? E digo isso com todo rigor. Me parece que devemos ser capazes de poder juntar en esa mistura que é a psicanálise, essa contingência que acontece no folclore regional, com esses elementos que perduram 1000 anos, 2000 anos, né? Eu não estou sendo original com isso. Me parece que Freud estava fazendo isso. E na época de Freud, quem fazia isso em outra área eram os letristas de tango em Buenos Aires. Os letristas de tango em Buenos Aires liam Schopenhauer para escrever um tango. Então vocês vão ver Homero Manzi lendo Schopenhauer e filosofia grega e escrever um tango como Sur, né? Paredón e depois. E aí você vai ver o que se produz disso, né? Quer dizer, um poeta que canta a periferia de Buenos Aires. Mas é um poeta que canta a periferia de Buenos Aires depois de ter lido Schopenhauer. Quer dizer, não é que ele está traduzindo Schopenhauer. Apesar de que Espósito diz que é isso, não? O tango é uma tradução para o castelhano de Schopenhauer, não? Bom, uma tradução livre, obviamente, não é para explicar Schopenhauer. Mas me parece que esse é o ponto. Que se não se trata de ler Schopenhauer para dar uma aula de quais são os conceitos de vontade, de representação em Schopenhauer. Não, se trata de ler Schopenhauer e escrever um poema sobre o arrabal, sobre a periferia de Buenos Aires no ano 1900. Né? Se trata de poder ler mitologia grega e poder fazer análise, poder sustentar a análise do outro. Se trata de ler os ensinamentos do Buda e se sentar a fazer análise com um paciente. Me parece que esses elementos atravessam a formação do analista e dão outro manejo, dão outra posição. Por isso me parece que é importante tudo isso e vou fazer publicidade agora do livro e as reflexões de antropologia de Kant. Eu ia perguntar justamente isso agora, ia pegar o gancho, ia falar, então, é importante ler Kant também, para aplicarmos quer dizer, essa união aí do clássico com o contemporâneo é fantástico. Achei incrível a sua resposta, professor. Tem mais uma pergunta aqui que eu queria fazer, que é da Cristina. A Cristina perguntou qual era a sua crítica à psicanálise antes de se converter. As mesmas que tenho agora. Não tem noção diferente. Então, gostaríamos de saber. Não, quais são as críticas à psicanálise? Parece que são críticas, não é à psicanálise, são críticas pontuais a determinadas concepções que em determinado momento há sobre a questão da verdade, né? Que críticas... a crítica à psicanálise. É difícil de responder porque eu faço críticas à psicanálise o tempo inteiro, mas são críticas pontuais a determinados modos de fazer alguma clínica, por exemplo, ou algum tipo de abordagem, né? Me parece que é isso, né? Por exemplo, na época, uma das que me lembro
com as quais se trabalhou bastante foi a questão da pulsão e a questão do percurso, do circuito pulsional. Em Gilles Deleuze, a pulsão é deriva, e a deriva se transforma em um devir sempre outro. Então, Deleuze e Guattari criticam a noção de pulsão freudiana e lacaniana, porque a pulsão freudiana e lacaniana é uma pulsão que vai e volta para o ponto de partida, né? Em Lacan mais ainda, não? Em Lacan a pulsão sai da fonte, contorna o objeto A, a causa do desejo, e volta para o próprio corpo, né? Então é uma pulsão que está articulada com uma lógica que é a lógica do desejo e a lei, onde o desejo aparece como um impulso e a lei aparece como corte, enquanto que na teoria, no esquizoanálise, Deleuze e Guattari propõem a ideia de um devir outro, onde não tem corte, sino que tem uma força que se encontra com outra força e é um desvio de outra força, e aparece o resgate da ideia de um clinamen, que vai construindo sempre outras coisas. De aí é que eles falam de um corpo maquínico. Então há elementos aí que são interessantes para pensar a psicanálise. Em uma época se pensaram como críticas externas à psicanálise. Hoje são entendidas como críticas internas à psicanálise e que me parece que deben ser pensadas. A noção de uma pulsão que contorna nos permite explicar determinados fenômenos, como por exemplo a pulsão sadomasoquista. Aí havia uma crítica que há até agora, que em Deleuze especificamente, o sadismo é uma coisa e o masoquismo é outra. Na psicanálise, o sadismo e o masoquismo são a volta do mesmo movimento, né? Aquilo que vai sádico retorna masoquista. Aquilo que vai masoquista retorna ao sádico, não? Aí é que está a ideia de que o receptor recebe, o emissor recebe do receptor sua própria mensagem de modo invertido. E aí então aparece também a ideia de mensagem. O que é uma mensagem, né? O que é o envio? E isso é toda uma crítica que há em Derrida também. O que significa que haja um envio? Um envio e um retorno. Envio do que exatamente? Derrida vocês podem verificar isso, não? Derrida vai escrever sua tese fundamental, que é a gramatologia, ou da gramatologia, que é um plágio do Seminário 9 de Lacan, não? Derrida publica a gramatologia em 1966, acho, 60 e tanto. E o seminário é um pouquinho antes, não? Se você lê o Seminário 9 e lê da gramatologia, vão haver coisas muito parecidas. Mas o Derrida explora muito bem a noção de diferença, de différence, que vai ser, me parece, necessário ser apropriada pela psicanálise, apesar de que Lacan já estava falando disso no Seminário 9, não? E aí então estão todas essas questões. O que significa interpretar? ¿No? Porque en psicanálise, no lacaniano, mas en psicanálise en geral, digamos así, a interpretação é interpretação. Então, quer dizer, havia uma narrativa, o sujeito contava uma determinada experiência e o analista interpretava aquilo, não? E isso é uma coisa que os kleinianos fazem até o dia de hoje, não? Interpretam. E não é que interpretam assim, você vai chutando para ver se a interpretação cola. Não, não. Eles dão na lata, interpreta.
bom, isso acho que é complicado sustentar uma interpretação disso, e me parece que é preciso rever as críticas de Jacques Derrida, que son, vuelto a decir, son críticas internas, porque Jacques Derrida se analizaba, a esposa de Jacques Derrida era analista también, entonces no es que se trataban, qué sé yo, de Sokal, por ejemplo, Sokal, que escribe barbaridades sin entender lo que está falando, sino que son críticas que me parece que son las que precisan ser feitas, críticas que inclusive ya fueron feitas por otros psicanalistas. En psicanálisis en Argentina hubo experiencias como a de Mary Langer o de Pichon Rivière sobre a psicanálisis no espaço público, a psicanálisis na periferia, a teoria do grupo, a psicanálise em grupo, a psicanálise em situações que não eram do divã, sino do caminho, do tronco do lado do caminho, e que permitem repensar também o lugar da psicanálise no hospital, no pronto-socorro, na comunidade de vecinos, na comunidade de trabalho. Então, me parece que isso é uma coisa que a gente precisa ir vendo o tempo inteiro. Não? E precisamos também... Lacan, acho, uma pessoa que deu grande impulso à psicanálise. Y dio un impulso tan grande a la psicanálisis que es muy difícil que nos veamos un impulso semejante después de la muerte de él. Lacan murió ya en 81, murió. Cuando yo estaba comenzando a ver textos de filosofía y psicanálisis, Lacan ya estaba muerto. Y de lá para acá, ni uno de nosotros esteve a altura de Lacan para desenvolver o que Lacan hacía. Y ya 80, 90, 2010, los años 80 para 90, 90 para 2000, 2010, ya 40 años que murió Lacan. 40 años. A toda obra de Lacan hay 40 años. Toda obra de Lacan hay 40 años. Y él tiene pelo menos 2 ensinos, 3 ensinos, 25 seminarios. De 40 años para acá no conseguimos dar un impulso que Lacan dio para la psicanálisis. Entonces me parece que no tenemos que ser más críticos de la psicanálisis. A gente precisa ser más crítico de la psicanálisis. Precisa pegar a Freud y Lacan y comenzar a pensar. Mas para eso faz falta a formación que Freud y Lacan tinham. ¿No? Lacan sentaba una vez por semana a estudiar lógica. 3 horas por semana estudiando lógica con un profesor. Después tenía que hacer los cálculos, etc. Sentaba una vez por semana a estudiar Hegel con Koyev. ¿No? O sea, él tenía con 40 pacientes, daba seminario, hacía presentación de caso y estudiaba. Porque inclusive para dar aquellos seminarios, o cara tenía que botar bunda en la cadera y estudiar mucho. A gente hoje puede decir, bueno, no, aquí erró, en eso faltó tal cosa. Sí, mas para dar aqueles seminários, você tinha que ler muito, realmente. Mas estudar cálculo já é complicado, hein, professor? Não, não complica, não. Cálculo, não. Por favor. Então, lacanianos estudam cálculo. Lacan estudava cálculo. Eu tô brincando. Eu tô brincando, não, tô falando sério para mim. Professor. Lacan estudava cálculo, Lacan estudava geometria. Geometria projetiva. Ficaba fazendo, Lacan estudava nós, né? Tanto é assim que nos últimos anos passava o tempo inteiro fazendo nós, nó de 3, nó de 4. Professor, eu vou fazer aqui 2 perguntas juntas para a gente finalizar, porque nós já passamos o tempo e ficaríamos mais, porque é muito gostoso e muito agradável ficar ouvindo o senhor. Já é 9 da noite da sexta-feira e... Vamos ficar aqui, vamos pegar aqui alguma bebidinha e vamos ficar aqui no happy hour, mas a gente vai fazer as 2 últimas, nós já fechamos no chat e tudo, e depois dessas respostas a gente vai ter o sorteio, é a Roberta, né, que vai ajudar a gente aqui a
a coordenar o sorteio para a gente. Serão 4 livros. Então, 4 pessoas, né? É isso? 4 pessoas diferentes? 4 ou 5 são. 5, eu tenho desculpa. 4 aqui. Contei errado. É. Viu como eu não posso estudar as coisas lá? De matemática? Então, são 5 livros e a gente vai depois. Então, quais são as 2 últimas perguntas? Vamos lá. A Yara perguntou o que o senhor indicaria para começar que leitura, que autor, o senhor indicaria para começar a adentrar esse universo da filosofia? E a Márcia perguntou aqui, como um dos maiores especialistas em Kant que a gente tem na atualidade, como que o senhor definiria a personalidade do Kant? E o que o senhor acha, opinião mesmo, que ele pensaria sobre esse momento de pandemia que a gente vive? Eu acho que ele... Vou começar por essa última, então. Eu acho que o Kant era uma pessoa... Era um senhor alemão conservador, né? Nunca saiu dos... Dava aulas, inclusive dio aulas así, cuando él apenas se formó, dio aulas particulares, Kant. Y dio aulas así para familias, que por ejemplo, Königsberg era Barón Geraudo, y él daba aulas así en Paulinha, en Joaquín Egidio y, no sé, en Sousas. Y ese fue todo o trajeto que Kant fez na vida. Então, evidentemente, era uma pessoa conservadora, assim, não? Criado numa família pobre. Ele fez faculdade porque a mãe dele era pietista, quer dizer, pertencia a uma espécie de seita, né? Bastante fanática, cristã. E, bom, como era uma espécie de seita, uma espécie de fraternidade, um senhor muito rico e muito erudito achou que era legal ajudar aquele rapazinho aos estudos e ele estudou. Mas ele estudou podríamos dizer assim, por caridade. E, na verdade, ninguém dava muito por Kant, porque ele não era um gênio, nunca foi. Então, achavam que seria teólogo, poeta, talvez, porque ele estudava muita poesia latina. Ele era muito bem em línguas. Ele estudava latim bastante. Só que os latinistas de hoje me dizem que ele escreve com erros o latim. Por exemplo, nós tivemos que traduzir coisas do latim e Guilherme, un amigo, un padre de una parroquia, un padre que vai me casar no final do ano, Guilherme, ele me dizia que estava escrevendo com erros de latim. Então, ele estudou muito latim, mas aí está, não era impecável. Então, ele teve que trabalhar, então trabalhava muito. Então, era uma pessoa que vivia trabalhando. E assim, na década de 60, conheceu um senhor que havia sido soldado no exército prussiano. E, bom, conheceu esse senhor e esse senhor foi morar na casa dele. E para toda a sociedade e para a história, esse senhor era o mordomo de Kant. Então é assim que está nos livros. Lampe se chamava, era um soldado prussiano, formação militar, né, atlético, um pouco mais jovem que Kant. Se conheceram na década de 60, ele largou o exército e ficou morando na casa de Kant como mordomo. E ficou assim até o final, praticamente, da vida. E Kant, velho, em um momento de irritação, expulsa Lampe da casa. E Lampe não tinha onde cair morto. E ficou no frio do inverno do lado de fora, em Königsberg.
enfim, essa foi a vida assim de Kant. Trabalhou porque tinha que trabalhar, cuidava também das irmãs, então uma parte do salário ia para as irmãs. Então ele tinha uma vida assim de trabalhador. Em vez de ir para a fábrica ou para o escritório, ia para a faculdade e trabalhava. Por isso que... E trabalhava e escrevia muito, publicava livros, não? Então, esse era o trabalho dele, essa era a personalidade. Uma pessoa conservadora que fazia... era sociável, era conhecido por ser alguém que convidava as pessoas a jantar em casa. Durante toda a vida, a maior parte dos jantares da casa de Kant tinha convidados, né? Alguém ia para comer na casa de Kant e ele conversava. Então a vida dele era assim, era uma vida de trabalho e a vida social que tinha era o almoço ou jantar com um convidado, dois convidados, né, com os quais conversava um pouco e depois terminava e pronto. Assim era a vida de Kant. Agora, ao mesmo tempo, foi uma pessoa que se posicionou politicamente na sua cidade e se posicionou em favor da liberdade, em favor da liberdade de expressão, em favor da liberdade individual, coisa que hoje não podemos dizer, bom, um liberal, era um burguês liberal. Bom, naquela época você podia ser assassinado por isso. Ou seja, era ser revolucionário, não era ser um conservador. Então, hoje nós podemos ver um certo conservadorismo em Kant. E um certo conservadorismo também podemos ver se também contextualizamos, não? Há uma coisa que Kant tem também, que é uma... certos posicionamentos onde considera a homossexualidade, por exemplo, algo contra a natureza, coisa que às vezes parece meio estranho, né? E depois também tinha os preconceitos de um alemão da época com orientais e com latinos e com negros. Então nós vemos isso. Isso não é um atributo apenas de Kant, isso não podemos ver em todos, sem exceção, em todos os filósofos, preconceitos raciais, preconceitos de gênero, preconceitos sexuais. E assim, en filósofos, en dentistas, en eletricistas, en pessoas, en torneros mecánicos, en cualquier cosa. No es un atributo apenas de un... Tengo otros que eran menos preconceituosos, ¿no? Demoré porque estaba pensando as coisas que falam os alemães sobre a cultura oriental, Márcia, hoje dá risa, não? Hoje é engraçado, mas quando você pensa a cultura oriental, o Japão, a China, a Índia, com centros universitários, com uma cultura e uma tradição milenar, e você vê o que era a Alemanha da época. A Alemanha eram fazendas onde se plantava batata. Não tinha muito mais do que isso a Alemanha. Não tinha nenhum país. Havia um exército lá, mas comparado com o que era a vida cultural chinesa, é de chorar o que acontecia na Alemanha, não? E os filósofos alemães falam dos orientais como se os orientais fossem pessoas bobas, que não têm muita ideia. E você vê, inclusive na época, não? Compara as duas épocas. O problema é que eles não conseguiam comparar, não tinham, aliás, não tinham nem sequer informação o que acontecia do outro lado do mundo. Mas o fato de não ter informação nos tornava menos preconceituosos. Isso é uma coisa interessante, não?
ou seja, o preconceito ia antes. E é surpreendente como falam bobagens assim da cultura oriental. E é assim, a cultura oriental. E aí estava da Índia até o Pacífico, todo que ia para lá. Não era a mesma coisa. E com América Latina, às vezes também, não? Tem isso também em Hegel, tem muito. Então, ao mesmo tempo que propõem uma ideia de liberdade como uma ideia universal e uma defesa da liberdade que fazia correr risco de vida e de verdade, ou seja, Kant foi advertido por um ministro do Império que não podia mais falar sobre religião porque seria repreendido exemplarmente. E mesmo assim, Kant volta e escreve um texto sobre a religião. Né? Ou seja, são situações interessantes. Ele escrevia no jornal, não? Ou seja, é alguém que se posiciona em relação com a liberdade e se posiciona correndo risco de vida. E ao mesmo tempo tem aquelas coisas que você não pode acreditar. Mas me parece que essas são assim as pluralidades que habitam qualquer ser humano, me parece, não? Então, o que pensaria hoje? Pensaria que é uma barbaridade. Ele era muito racional. Então, e era, digamos, alguém devoto, poderíamos dizer assim, da ciência. Então, pensar que uma sociedade no século XXI estaria pensando que não se vacina com a vacina X ou com a vacina Y, porque a vacina Y não é como a vacina X, eu acho que ele ficaria muito irritado com uma coisa assim, não? Porque ele era um defensor da ciência, ele achava que a ciência era aquilo que nos ia tirar das trevas do fanatismo religioso. E ver o que acontece hoje, acho que ele estaria meio irritado, não digo defraudado, ele seria uma pessoa que teria ser irritado com esta situação. E também imagino que ele teria mudado muito. Teria mudado também a relação com a homossexualidade, com o gênero, com as culturas. Acho que ele teria mudado. Né? E, professor, para finalizar, a pergunta da Yara, só quem que o senhor sugeriria ou qual obra para começar aí a filosofia? Eu estou imaginando um nome, eu não sei se eu vou acertar. Será talvez Kant, mas o que mais que o senhor sugeriria? Assim, uma obra específica do Kant ou algum outro, enfim? Eu acho que tem dois filósofos que são muito, digamos, dois filósofos que correm nas grandes ligas, digamos, Kant e Hegel, e Aristóteles, podríamos pensar, não? Se você consegue entender Kant e Hegel, o resto da história da filosofia greco-latina e europeia se torna fácil. Então, eu aprendi a dirigir caminhão. Quando eu comecei, meu pai era caminhoneiro. Então, quando eu dirigi, peguei um caminhão com acoplado, e aprendi a dirigir. Estava dirigindo na estrada e pergunto para meu pai: pai, quanto tempo faz que eu estou dirigindo? E ele me disse, não sei, uns 7, 8 minutos. Eu pensei, parece que faz 2 dias que eu venho com o caminhão carregado nas costas, não? Então, isso me fez com que depois, quando peguei um carro menor, foi muito mais fácil, não? Me parece que começar com Kant e com Hegel é como dirigir um caminhão carregado, não? Eu estudei Hegel, não concordo menos
com Hegel do que com Kant, digamos. Por isso, depois me dediquei a trabalhar Kant. Mas Hegel é um filósofo brilhante. Hegel é um filósofo que aborda os problemas fundamentais e faz a pior resolução possível. Ele resolve do pior modo, mas ele tem assim a genialidade de pegar os problemas de verdade, digamos, não? Então me parece que é fundamental fazer exercício de leitura de Kant e de Hegel e de Aristóteles. Me parece que são fundamentais. Vamos começar, então, pelo livro novo do professor. A gente Então, começa podemos lendo começar por as reflexões de antropologia, pelo volume boa 2. propaganda, hein? Ó, leiam esse exato. livro para começar. Professor, nós vamos para o sorteio dos livros agora, mas antes disso eu queria agradecer pelo senhor ter topado esse papo, por toda essa conversa deliciosa. Já fica aqui o convite para uma próxima. Foi muito agradecido, eu me diverti bastante, espero que vocês também. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. Roberta, vou passar a bola para você. Você vai mostrar o passo a passo aí do sorteio, né? Acho que vai ser um por vez. Não é isso? Eu botei os livros na ordem. Esse livro de lançamento do Daniel está em último, está no 5º livro. Para gerar um suspense, né? Entendi. E aí, quem for sorteado, eu vou botar o número correspondente ao livro depois, eu vou mandar para os organizadores. Boa noite a todos antes, né? Nem dei boa noite. Eu vou começar o sorteio aqui, deixa eu só dar um print do horário da tela. E quantas pessoas tem no chat, eu vou mandar aqui para... Com qual começamos, Roberta? A eficácia da cura em psicanálise, vai ser o livro 1. Esse. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos 30 pessoas no chat agora. Eu vou compartilhar minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá, 30 pessoas no chat agora e 28 nomes, porque dois nomes não vão participar, tá? Então, vocês estão conseguindo ver o sorteador agora? Nós estamos vendo a sua lista. Não. Nós estamos no Excel ainda. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que escolher outra tela, peraí. Ô, gente, só para avisar, organizadores também têm direito a ser sorteados, viu? Ah, não sei não, hein, Márcia? Vendo? Aí tá, sorteador. Sim, estamos vendo. 28 nomes, eu vou botar de 1 a 28. Esse eu não quero, hein, Roberta, que esse eu tenho. Se você ganhar o que você tem, você dá para mim, Dani. Pois é, eu vou... Eu troco com outro para você. Pode ser, então tá, combinado, hein? Boa sorte a todos. Boa sorte. Ó, número 1 a 28 que eu tô colocando, vou sortear, gente. Boa sorte, gente. Número 5. Número 5. Quem era o 5? Werneck. Quem era o 5? Daniela Werneck. Ah, sou eu, a Daniela. Daniela, quem é Daniela? Eu, Viu a câmera aí? Daniela tá aí? eu tô com a câmera aberta. Ótimo, estamos vendo você. Ah, então, nossa, que legal, obrigada. Foi ótimo ouvir esse papo, essa palestra, foi muito bom, professor, muito obrigada. Agora vamos para o segundo número, vai ser o livro Por que Nós Nos Identificamos. Vou sortear o segundo número. Ó, número 1 a 28. Número 16, deixa eu ver quem é o 16. Luiz Fernando. É o Curvo. Sou eu. Que legal. Luiz Fernando. Qual é o livro? Por que nos identificamos? Por que nos identificamos? O Luiz Fernando. Vamos para o terceiro sorteio. Ontologia sem espelhos. Vou sortear. Número 4. Deixa eu ver quem é o 4.
Cristina Tegani. Tô aqui. Obrigada. Quarto livro, Filósofos e Terapeutas e em torno da questão da cura. Número 6, Daniele. Eu tô aqui. Marmelada. Ai, que feliz, gente. Nunca ganho nada. Olha que delícia. Ai, obrigada, gostei. Espera aí, agora vamos tentar de novo. E o último, que é o lançamento, Reflexões de Antropologia, Immanuel Kant. Vamos ver quem vai, se é sortudo ou sortudo. Número 10. Deixa eu ver quem é o 10. Fernanda. Não é Fernanda França, é outra Fernanda que tá só Fernanda aí. Já vê se sou eu, só tem eu de Fernanda? Acho que tinha mais Fernanda, não tinha? Eu sou perto, hein, Fer? E uma com Fernanda França no chat. Fernanda França sou eu, gente. Não é possível que eu ganhei. Sério? Gente, eu quero esclarecer, esse sorteio é auditado, tá? Pela Arthur Anderson, KPMG, né? Totalmente... Só porque você falou, tá vendo? A gente garante a lisura do processo, né? Pode ter auditoria, pode abrir aí uma investigação, mas... No chat. Confiável. Mas 2 das organizadoras ganharam? Sim! Só porque a Márcia falou, tá vendo? Olha só. Olha, mas quem ganhou fomos nós, viu? De vocês terem organizado, que foi muito legal, e eu vou querer o meu autógrafo nos livros que eu vou comprar. Acho justo. Eu Justo, também né? quero. Eu também vou comprar e vou mandar o motoboy da Márcia levar lá para ele autografar todos os livros para mim, inclusive os que eu já tenho. Coitado, dá um pacotão, né, Dani? Estão tudo rabiscado, essa parte você não olha, tá, Daniel? Você olha só a parte da frente. Tudo certinho, então, gente? Coloqué o nome de cada um aqui para que não se percam, então, os livros. Mas eu não... Gente, depois a gente organiza direitinho, tá? Como é que nós vamos entregar? A gente combina tudo com vocês, tá? Inbox. Porque me parece que não são todos de Campinas. Sim, mas a gente tem um contato, nós vamos conversar com cada um. Aí eu te aviso, Daniel, tá. o motoboy leva atrás, tá Não, bom? eu mando pelo correio, então. A Fernanda não é de Campinas, acho que ela não devia ganhar, não. Mas você pode trazer aqui para mim, que eu entrego para ela, viu? Eu já tô me sentindo tão mal de ter ganhado. Eu tô tão feliz. Tô me sentindo mal. Parece que... Olha aí, eu vou levar para análise isso. Muito bem. Vamos encerrando, então? Vamos encerrando. Não, e abrindo aqui para o pessoal também, foi uma questão essa de se a gente colocaria nosso nome para participar ou não e tudo mais. E, enfim, acabamos colocando, achamos que tudo bem, que ele fazia parte, que nós estamos aqui junto com vocês. E eu espero que tudo bem para vocês também, né? Da próxima, vocês vão querer que a gente participe também do sorteio. Vocês merecem. É justo, é super justo. A próxima sorteamos mais e aí os que ganharam agora ficam excluídos. Fica de fora. Combinado. E assim, vamos fazer outros encontros, vamos ter outros eventos com outros sorteios. Se tudo der certo e vocês estiverem aqui conosco mais uma vez. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Quem estiver assistindo a gravação, olha, não participou do sorteio, esteja presente no próximo. E professor Daniel, mais uma vez, muito obrigada. O papo foi muito produtivo, foi uma delícia estar aqui com o senhor e com todos vocês. Uma ótima noite. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Tchau, Daniel. Obrigada. Tchau, até a próxima. Um abraço, Daniel. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, professora. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, boa noite. Até mais. Tchau. E em breve a gente retorna com as lives também, né, Daniel? Isso, também, Igor, também, é verdade. Só lembrando aí o pessoal. Ok, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado, Márcia, Fernanda, Daniele, muito obrigado a
a Roberta, que também está por aí. Muito obrigado. Até a próxima. Nós que Tchau. agradecemos, professor. Obrigada. A próxima a gente pode sortear uma ida ao curandeiro do Daniel. Precisamos mandar um presente pro professor, né, gente? Ia ser bom. Ai, meu Deus. Ai, gente, nem acredito que eu ganhei. Tô tão feliz. Eu também, eu tô tão feliz. Mas vocês merecem. Até A Márcia isso, Dani, a gente merece igual, ganhar livro. Olha, eu tenho esse, eu tava torcendo aqui, porque se saísse, eu ia falar, sorteia de novo, porque esse eu tenho, né? Tá vendo? Porque eu fui boa, ganhei um que eu não tenho ainda. Ai, eu tava super curiosa. Para desespero da Márcia, nós ganhamos, Fê! Pela organização com as meninas. Lá na casa da Márcia. Obrigada, Marca Si. um café. Gente, obrigada, viu? Beijo, boa Não dá noite. para te ouvir, Márcia, você tá falando? Fernanda, você tem que levar o livro lá na casa dele para pegar o autógrafo. Ai, ai. A gente tinha que mandar um presente para ele, né, Márcia? Porque, nossa, quantas vezes ele já fez várias bate-papos com o grupo, né? A Roberta tá aí? Tá meio congelada? Tá aí, Rô? É, a Roberta congelou numa pose super bonitinha. Ó. A gente tá pensando... Deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Acho que a gente podia comprar um presente legal e mandar para ele, né?